Vocês já perceberam como que nós estamos vivendo na era do automático? Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação que todos os dias eu acordo e vivo no automático. Eu faço o que precisa ser feito e simples assim. Não que há algum problema nisso, né? Até porque a vida adulta, né? A gente precisa entender que a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? Com preguiça ou sem preguiça, a gente tem que levantar e fazer aquilo que nos espera. Mas a questão é que a gente vive numa era que é tanto compromisso, é tanta demanda. Muitas vezes eu estou vivendo o dia de hoje, já planejando o dia de amanhã. Então a gente já levanta com a agenda lotada, já levanta com a cabeça pensando, né, as mil coisas que a gente tem que fazer, planejando o dia, tentando encaixar um compromisso do outro. E eu começo a perceber que não só somente eu que ando me sentindo assim. Às vezes eu converso com outras pessoas e eu vejo que todo mundo está vivendo a mesma vida, naquela correria, com a agenda cheia, cansados, sobrecarregados, vivendo no automático. Ontem mesmo eu estava conversando, né, com uma conhecida minha, que como que hoje em dia é muito difícil para atender ligação. Eu não gosto de atender ligação, tá? Confesso aqui para vocês, eu não sou a pessoa que gosta de atender ligação e ficar falando no telefone. Para mim é tudo mais prático o áudio, né? O WhatsApp, ou escrever, ou às vezes até mesmo mandar áudio. Ou seja, porque eu não perco tempo escrevendo. Às vezes eu tô tão corrida que eu não consigo parar para escrever. Já o telefone, são poucas pessoas que eu falo por telefone. É a minha mãe, é meu marido quando me liga que está no trabalho. Porque são coisas realmente assim rápidas, né? Que às vezes é algo que a gente precisa falar naquele momento. E por áudio, né, ruim, às vezes a pessoa não responde na hora. Mas se me ligam realmente para falar, e aí, Flávia, como você tá? Enfim, para bater um papo e ver como eu estou, é raro isso acontecer, né? Hoje em dia eu acho que quase ninguém liga mais para ninguém. Mas às vezes acontece. Eu tenho uma amiga minha que me liga muito, né? E assim, é difícil, tá? Porque eu tô sempre muito corrida, então não tenho muito tempo para falar no telefone. E aí, conversando com essa minha conhecida ontem, eu estava conversando isso com ela, que eu não gosto muito de falar no telefone. Ela também falou que não. E me fez lembrar que antigamente, quando eu era pequena, né, que não existia WhatsApp, celular não existia. Eu acho que até existia, mas eram poucas pessoas que tinham acesso, né? E antigamente a gente tinha o telefone em casa, né? E as pessoas se comunicavam por esse telefone, né, de casa. E eu lembro que ligavam para minha mãe para falar com ela mesmo, né, ver como é que ela tá, e ela ficava horas, ó, batendo papo, conversando. E aí eu tava lembrando isso ontem, né, com essa minha amiga e conversando com ela, falando: "Caramba, como que a minha mãe conseguia e certamente outras pessoas, né, tinham esse mesmo costume". Hoje em dia, nós não temos mais esse costume de parar de falar no telefone, ou seja, nós estamos vivendo em uma geração e uma era muito corrida, e isso não é só comigo, isso é com todo mundo. E quando a gente percebe, a gente está vivendo no automático, isso é muito cansativo. Então, eu acho que as demandas do nosso dia e também a tecnologia nos trouxe um pouco dessa falta de tempo e também desse cansaço físico e mental. Até porque a gente tem acesso a várias informações, coisas que acontecem no mundo inteiro em questão de segundo. Então, tudo isso vai enchendo a nossa mente, né? Então, a gente fica muito cansado, vivendo no automático. Eu estava conversando com o senhor ontem que, de fato, eu estou muito cansada de me sentir cansada. E pensando nisso tudo, eu comecei a perceber que eu não tenho tirado um tempo para mim, eu não consigo tirar tempo para mim. Essa semana mesmo, depois de acho que uns 3, 4 meses sem fazer a minha sobrancelha, parece algo fútil para algumas pessoas, pode parecer algo bobo, mas para mim, né, principalmente que sempre fui vaidosa, é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de me sentir bem, de estar me sentindo bem. E fazia muito tempo que eu não ia fazer minha sobrancelha por falta de tempo. E aí eu peguei, fui lá e fiz, e quando eu me olhei no espelho, sabe, eu me senti melhor, sabe, eu me senti assim mais animada, com a minha autoestima mais elevada. E eu comecei a parar e pensar nisso, gente, como que às vezes coisa boba muda todo o nosso dia, sabe? Muda até o nosso humor. E refletindo nisso tudo, eu fico pensando, né, em que momento nós normalizamos tanta produtividade? Em que momento nós normalizamos viver cansados, viver no automático, não ter tempo para nós mesmos? Às vezes a gente está o tempo inteiro fazendo coisas para as outras pessoas, a gente está trabalhando, a gente está servindo, a gente está cuidando de alguém. Na maioria das vezes nós estamos fazendo coisas para outras pessoas e a gente não está cuidando de nós mesmos. E não que isso seja um problema, até porque a Bíblia ela nos convida a servir, ela nos chama para servir. Jesus mesmo, quando veio a esse mundo, ele veio para servir. Então nós precisamos servir com alegria e ter prazer nisso. Quando eu falo em servir, não é só dentro da igreja, fora da igreja também, né? Nós precisamos, né, pensar no próximo, né, ajudar o próximo.
Hoje nós também vivemos, né, num momento onde as pessoas pregam muito, né, viver para você mesmo, né? Eu confesso que eu não concordo muito com isso. Eu acho que esse discurso, né, não condiz com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos chama a amar o próximo e amar o próximo requer cuidado, né, requer tempo, né, requer dedicação. Então, quando a gente vive uma vida onde nós pensamos somente em nós, a gente acaba não tendo amor ao próximo, a gente acaba não servindo. E não é isso que Jesus nos ensina. Porém, até mesmo para a gente servir e pensar no próximo, nós também precisamos nos cuidar. E isso não quer dizer ser uma pessoa egoísta, onde nós pensamos somente em nós. Mas a partir do momento que a gente vive uma vida com tantos compromissos, com a agenda lotada, às vezes cuidando de tantas pessoas, cuidando de filhos, maridos, né, esposas, cuidando da nossa família, mãe, pai, enfim. Cada um tem uma demanda, tem um compromisso, mas a partir do momento que a gente vive uma vida inteira somente produzindo, produzindo e cuidando do próximo, nós também precisamos parar e cuidar um pouquinho de nós mesmos. E isso me faz também refletir que Jesus nos chama a servir a Ele com alegria. E muitas vezes nós estamos vivendo, sabe, ansiosos, cansados, estressados e irritados por conta da nossa correria intensa, da nossa falta de cuidado conosco, da nossa falta de descanso, da falta de contemplar o que nós estamos fazendo. Toda vez que eu vejo, né, a passagem lá em Gênesis, né, na criação do mundo, aonde Deus cria o mundo e a palavra diz que Deus olhou, né, e viu que o que ele fez foi bom. Isso sempre me faz pensar que nós trabalhamos, 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 fazemos tanta coisa ao longo do dia, produzimos o tempo inteiro, mas a gente não desfruta daquilo que nós estamos fazendo. A gente não para um momento para agora dizer, olha, agora eu vou desfrutar daquilo que o trabalho me proporcionou. Nós não conseguimos fazer isso. Eu digo isso por mim mesma e eu estou falando porque eu converso com outras pessoas e eu vejo que, pelo menos, né, ao meu redor, muitas pessoas estão vivendo assim, nessa correria. Não tem tempo para filho, não tem tempo para família. A gente está o tempo inteiro cuidando, mas a gente não consegue ter tempo de qualidade com os nossos filhos. A gente não consegue ter tempo de qualidade com os nossos maridos, a gente e as nossas esposas. A gente não consegue ter tempo de qualidade conosco. Nós não conseguimos nos cuidar. E às vezes basta um pequeno cuidado com você mesmo, para que você consiga se sentir melhor. Às vezes basta um descanso, sabe? Uma boa noite de sono, sentar no sofá no final do dia e ver um filme, tirar um tempo com a família para você se sentir melhor. Como que nós vamos servir ao Senhor com alegria se nós estamos muitas vezes o tempo inteiro irritados, estressados? Eu vejo isso no trânsito, nos ônibus. Eu entro na internet e quase todos os dias aparecem vídeos, né, de alguém que filma, né, que aconteceu alguma coisa em um estabelecimento, uma discussão boba, às vezes na fila do mercado, num trânsito, e as pessoas começam a brigar como se fosse selvagem. Gente, que era essa que a gente está vivendo? As pessoas não conseguem mais se comunicar, as pessoas não conseguem, sabe, mais se tratar com amor. As pessoas estão altamente estressadas. E é claro que coisas que nós vemos hoje em dia, né? A gente já olha e vê que nós estamos vivendo, sim, o fim dos tempos, né? Assim como a Bíblia descreve, né? Mas a gente vê que muitas vezes é um estresse, é uma impaciência, porque as pessoas estão cansadas, estressadas e elas estão aceleradas. Com isso, a gente está o tempo inteiro sem paciência, muitas vezes até com as pessoas que estão perto da gente, porque a gente está cansado. Então, esse vídeo hoje é um convite, na verdade, para você desacelerar, para refletir como que está a sua vida hoje. Se você tem cuidado de você, então hoje é um convite, sabe, para você que tem feito tanto, eu tenho certeza que tem feito tanto por tanta gente e que talvez não tenha tirado um tempo para você, um tempo para se cuidar, para que você possa voltar a servir ao Senhor com alegria, fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos com alegria. Tudo que nós fazemos para a honra e glória de Deus. Mas para isso nós precisamos fazer com alegria. E quando a gente está cansada, a gente está tão estressado e sobrecarregado, até aquilo que a gente faz com prazer se torna um peso.
Às vezes a nossa família que a gente ama tanto, né? A gente tem prazer em cuidar, mas a gente está tão cansada, está tão sobrecarregada, que até mesmo cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, acaba se tornando um peso. O trabalho que a gente tanto orou a Deus, sonhou, pediu a Deus, lutou para conseguir, o cargo que lutou para conquistar. Às vezes o problema não é o seu trabalho, você ainda ama o seu trabalho. O problema é que você está tão cansado e tão sobrecarregado que o seu trabalho tem se tornado um peso. Nós somos humanos, nós precisamos descansar. A palavra do Senhor diz, né, depois que ele criou todo o mundo, no sétimo dia ele descansou. Deus não precisa descansar, Deus é incansável. Mas quando eu olho essa passagem, eu vejo que essa passagem é um ensinamento, é um convite para que a gente possa refletir no descanso, que nós precisamos sim produzir, nós precisamos trabalhar. Isso tudo é bom, faz parte da nossa vida, é bom para nós, né? Nós precisamos também nos mantermos em movimento. A questão é quando esse movimento é constante e não nos traz um momento de lazer, não nos traz um descanso. Então nós precisamos descansar. Quando a Bíblia fala lá, né, que no sétimo dia o Senhor descansou, isso é uma reflexão onde o Senhor nos mostra que nós precisamos descansar, nós precisamos parar e contemplar aquilo que nós fizemos. Eu não sei vocês, mas já aconteceu de no meio do meu dia, né, assim, do dia mesmo, não estou dizendo nem à noite, mas durante o dia, às vezes eu tenho um tempinho ali, né, que eu falo um tempinho entre uma atividade e outra e falo, eu vou sentar aqui um pouco. E quando eu me vejo ali sentada 10 minutos, já vem um peso na minha consciência, sabe? Eu começo a pensar, poxa, mas eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, eu tenho um compromisso, eu tenho que estar em tal lugar daqui a pouco, sabe? Mas eu poderia nesse momento estar adiantando outra coisa, eu poderia estar fazendo isso. Olha como que a nossa mente está acelerada o tempo inteiro, nos conduzindo a produzir. Em que momento nós normalizamos estar o tempo inteiro em movimento? Que momento isso se tornou normal? Eu acho que nós somos a geração mais cansada de todos os tempos. Que a gente vive o tempo inteiro acelerado. Isso causa ansiedade em nós mesmos. E a ansiedade acaba nos afastando do Senhor. A gente não consegue nem mesmo um tempo, sabe, para refletir na palavra do Senhor. A gente não consegue um tempo para perceber o agir de Deus à nossa volta. Quantas coisas à nossa volta que a gente poderia estar olhando, sabe? E percebendo o agir de Deus, vendo ali o cuidado do Senhor com a nossa vida, a presença dele no nosso dia. E a gente não consegue perceber tudo isso por conta da nossa correria, por conta da nossa mente acelerada. Às vezes a gente está aqui parado e já está pensando na outra semana, no compromisso da outra semana. Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes eu estou fazendo uma coisa aqui durante o dia e já estou pensando o que eu vou fazer para janta mais tarde, o que na semana que vem, o compromisso que eu tenho semana que vem, o médico, a apresentação das crianças na escola, reunião, como é que eu vou fazer, porque nesse mesmo dia eu também tenho outras coisas para fazer. E aí eu já fico tentando encaixar como é que eu vou fazer. A palavra do Senhor diz que já basta cada dia o seu próprio mal. Então por que a gente está sempre tão antecipado, tão à frente, querendo resolver coisas que não estão ao nosso alcance nesse momento? Viva um dia de cada vez. A Bíblia nos mostra o amor de Deus conosco, o cuidado dele e a graça dele derramada sobre a nossa vida. Então que tal hoje você começar a olhar para você com o mesmo amor, carinho e cuidado que o Senhor te olha? Tire um tempo para você. Quando eu digo tempo, eu não estou dizendo férias, viajar, porque eu sei que nem todo mundo tem essa condição por conta do tempo mesmo, né, de disponibilidade e até questão financeira. Mas às vezes em um momento do seu dia ou um momento da sua semana, tire um tempo para você, para sua família, sabe? Tire um tempo para desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Eu sei que é difícil. Eu mesma, se eu tiver que tirar um tempo para mim todo dia, meia hora, uma horinha que seja, eu não vou conseguir, né? E tem dias que eu não vou conseguir mesmo, porque tem coisas que eu não tenho como falar, depois eu faço isso. Não tem como. Tem coisas que eu não tenho como deixar para lá. Tem compromissos que eu não tenho como adiar. Mas tudo bem, às vezes eu não vou conseguir todo dia tirar um tempo para mim. Mas não é possível que em uns dias da semana, ou pelo menos um dia da semana, eu não consiga parar
para tirar um tempo para mim, para me cuidar, para ver um filme, sabe? Para passar uma maquiagem, para fazer uma sobrancelha, para fazer uma unha. Não sei, eu estou falando aqui, né, para mim como mulher, mas, né, cada um se conhece, sabe do que é necessário no momento. A gente precisa se cuidar para então cuidar do próximo. A gente precisa se cuidar para então amar de verdade o próximo. Porque às vezes você até ama, mas você não está conseguindo demonstrar esse amor para quem está do seu lado por conta do seu cansaço. E você acaba dando para as pessoas que estão à sua volta o seu pior. Mas não porque você é uma pessoa ruim, mas sim porque você está cansada, cansado, você está sobrecarregado. Nós não fomos feitos para levar o mundo inteiro nas nossas costas. Só existe um soberano todo-poderoso, e esse é Deus. Nós não temos a força que o Senhor tem, por isso nós precisamos desacelerar. Às vezes a gente tem mania de jogar tudo nas costas do Senhor, né? Ai, Deus me abandonou. Ai, minha vida tá assim, tá assada, é uma provação do Senhor. Às vezes é só você que precisa descansar, parar, refletir, calcular a rota novamente, tirar um tempo para colocar os seus pensamentos em dia e, principalmente, tirar um tempo de qualidade com quem você ama, para que a vida possa voltar a ficar mais leve. Eu espero vocês no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.